Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso a Jesus, tudo aquilo que Ele tem feito aqui na Zion. Glória a Deus. Pode se assentar. Quantos aqui estiveram na semana passada, na série, nós começamos sobre Ocupai? Quem aqui estava semana passada? Levanta a mão com fé assim, gente. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos passar um vídeo agora, um vídeo recap, mostrando tudo aquilo, para a gente processar daquilo que nós ministramos semana passada. Nós teremos várias mensagens, e esse domingo é o segundo domingo que nós estamos nessa série de mensagens. Então, queria convidar você a aumentar a sua expectativa, mas que você prestasse atenção também, você que perdeu o culto da semana passada, para você entender tudo aquilo que a gente está ministrando e trazendo de conteúdo aqui nessa casa. É importante nós entendermos o que temos que fazer até que Ele volte. Porque tudo que Jesus fazia enquanto esteve aqui na terra girava em torno do assunto do reino de Deus. Te salvar não era aquilo o propósito principal. O propósito principal era inaugurar um reino e convidar você e eu fazermos parte dele. Nosso título da mensagem é a inauguração do reino de Deus. E o primeiro ponto sobre a inauguração do reino é que o ministério de Jesus era revelar e manifestar o reino. O que significa eu revelar o reino? Significa que aqueles que não conseguem enxergar o reino, uma vez que tem revelação, uau, seus olhos são abertos. Jesus pregava o reino de Deus. Ele ensinava o reino de Deus. A terceira ação que Jesus fazia é que Jesus curava os enfermos. E finalmente, número 4, aonde Jesus ia, ele expulsava demônios. São as 4 ações que resumem o ministério público de Jesus. Porque quando você prega e você ensina, você revela. E quando você cura e você expulsa ou liberta, você manifesta. Jesus fazia isso. Número 2, a mensagem de Jesus é o anúncio do reino. A mensagem de Jesus é o evangelho. Fala comigo, boas novas. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Qual é o evangelho do reino? É Marcos 1,15, que contém 4 partes para a mensagem do reino. Primeira é a primeira frase. O tempo está cumprido. A segunda parte é o reino de Deus é chegado ou está aqui. A terceira parte é arrependei-vos. E finalmente ele diz, creia no evangelho. Número 3, o mandado de ocupação é mordomia do reino. É nada mais do que você ser um bom mordomo. Significa que você vai granjear com aquilo que ele pôs em suas mãos. O que eu estou fazendo vivo aqui se eu já sou salvo? Cumprindo uma missão. Qual missão se eu já sou salvo? Trazer o céu na terra. O que significa isso? Ocupar até que ele volte. No reino existe uma expectativa de frutificação. No reino existe uma expectativa de avanço. No reino existe uma expectativa de boa mordomia. Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo onde você está, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós clamamos agora para que o Teu Espírito esteja aqui neste lugar, Pai. Venha, Deus, sobre nós, venha sobre os nossos corações, venha sobre as nossas mentes. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor é quem tem liberdade neste lugar. O Senhor é quem reina sobre nós. Nós pedimos agora corações quebrantados. Nós oramos agora pedindo para que toda mente esteja cativa somente no Senhor. Toda e qualquer prisão na mente agora, Pai, nós declaramos em nome de Jesus, mentes cativas ao Senhor. Seja livre em nome de Jesus na sua mente, seja livre no seu espírito, seja livre na sua alma, seja livre no seu corpo. E, Senhor, eu peço para que não venha ser o Bruno falando, mas venha ser diretamente o Senhor falando. Que o Senhor esconda, Deus, o Bruno atrás da tua cruz, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém.
Bom, particularmente eu gosto muito dessa série de mensagens, porque essa série de mensagens tem muito a ver com o nosso DNA Zion. Quando nós estamos falando sobre ocupar, e quando nós estamos falando sobre a expansão do reino de Deus, isso está muito ligado a um DNA apostólico. Então, eu gosto muito, eu tive uma experiência de pregar na Zion Recife mês passado. Eu estava pregando sobre a série de Alto Monte, e eu confesso que foi muito desafiador para mim falar sobre a adoração no contexto de Alto Monte, porque nos tira um pouco da zona de conforto. Mas eu confesso que essa tipo de mensagem é uma mensagem que me alegra muito, que eu fico assim, cheio de expectativa, eu fico cheio do Espírito Santo. Eu saio do culto aqui animado, eu saio do culto falando: Deus, me dá tudo que eu posso fazer. Senhor, me dá o Nordeste, Senhor, me dá Maceió, Senhor, me dá aquilo que está no teu coração. Quem sai assim diante de uma palavra dessa? Não é verdade? Você não sai cheio do Espírito Santo, você não sai assim, desculpa a palavra, mas faca na caveira, só para você entender o que eu estou falando. Você não sai assim fervoroso. Essa mensagem, ela vem muito com aquilo que nós carregamos como um DNA da Zion. Mas para nós começarmos a entender sobre a mensagem que nós vamos trazer hoje, ela é o segundo domingo da mensagem. Nós precisamos que o reino de Deus foi o tema principal dos seus ensinos e pregações de Jesus. Em seu ministério público, ele falou mais sobre a expansão do reino de Deus, mais do que salvação, mais do que amor. Interessante, né? Quando nós começamos a entender que aquilo que Jesus falava sobre o reino de Deus é mais do que salvação, uma coisa tão importante para nós. Mas nós precisamos começar a entender essas linguagens que às vezes que tem as repetições na palavra de Deus, porque existe algo do Senhor falando diretamente a nós. Quando existem essas repetições, nós começamos a ver e entender que no coração de Jesus existia um senso, existia algo emergente no coração dele, existia uma preocupação que era extremamente significativa para que os seus discípulos, para que os apóstolos ali, eles aprendessem e continuassem a viver. Não é verdade? Quando nós queremos ensinar algo para uma pessoa querida, nós não repetimos sempre a mesma coisa? Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, porque nós queremos ensinar a importância daquilo. E nós entendemos como Zion, a expansão do reino de Deus, nós precisamos ocupar até que ele venha. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 19, no versículo 11 ao 26. Lucas 19, do 11 ao 26. Diz assim: e ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estavam perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha, ou ocupai até que eu venha. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele não é passivo. O reino de Deus requer ação e avanço, e para isso o Senhor nos dá ferramentas importantes, que são as chaves do reino de Deus. Repita comigo assim: chaves do reino de Deus. Sabe por que Maceió ainda não está 100% transformada? Porque nós não entendemos as chaves do reino de Deus que o Senhor já liberou sobre nós. E quando nós falamos sobre esse lugar que a palavra de Deus está dizendo aqui, negociai até que venha, ocupai até que eu venha. Olha só que interessante, quando nós estamos no nosso trabalho, o que nós estamos fazendo? Nós estamos crescendo, não é verdade? Você não está no seu trabalho estudando, ali se formando academicamente, você está procurando ali fazer até às vezes coisas que além daquilo que você tem que fazer, porque você está esperando uma oportunidade de crescimento. Mas vamos imaginar então que você está na sua empresa, crescendo, querendo se tornar ali uma grande pessoa, subir ali o seu nível hierárquico dentro daquela empresa. Existe algo que acontece, uma cadeira ela é desocupada.
Então, quando essa cadeira é desocupada, ali existe um lugar, um vácuo, aonde alguém vai ter que ocupar aquele lugar. E a questão é, quem vai ocupar aquele lugar? E normalmente as pessoas que estão ocupando aquele lugar não são os preguiçosos. Já viu algum preguiçoso assumir alguma cadeira? Dificilmente. E se assume, existe muita resistência. Você não vai ver pessoas que não estão preparadas ou que querem estar no processo de preparação ocupando essas cadeiras. Não é verdade? Para você ocupar essa cadeira como executivo na empresa que você trabalha, você vai ter alguns pedidos para que você assente a essa cadeira. Talvez ali você vai precisar falar o inglês. Talvez ali naquela cadeira vai precisar de você uma experiência de 10 anos. Talvez para você ocupar aquela cadeira, vai precisar de uma indicação. Às vezes você vai precisar fazer um teste. Você vai precisar fazer novamente uma entrevista, mesmo estando dentro da empresa. Não é isso que nós precisamos quando nós queremos ocupar uma cadeira executiva lá dentro? Mas no reino de Deus nós precisamos de chaves. Os lugares que nós estamos ocupando, nós precisamos das chaves que o Senhor libera sobre a nossa vida. Se nós entendêssemos todas as chaves que o Senhor já liberou sobre nós, eu tenho 100% de certeza que o Nordeste já estaria 100% transformado. Se nós entendêssemos tudo aquilo que o Senhor já depositou sobre nós, desde as antigas gerações até agora, é impossível que o Nordeste já não fosse transformado. Porque existem chaves que o Senhor está entregando para nós. Não, Bruno, mas o Nordeste sofreu isso, aquilo, outro. Tem todo o contexto histórico. Meu irmão, desculpa, eu acredito na palavra de Deus muito mais do que uma cultura brasileira. Eu acredito no poder que existe na palavra, que acontece tanto em São Paulo, quanto também lá em Paraná, quanto em Santa Catarina, também acontece aqui. Porque a palavra, ela é imutável. Quando nós cremos nela, ela é imutável. Então ela acontece independente da cultura, independente de onde você está. Ela não se limita a barreiras geográficas. Ela depende da sua posição de entender as chaves. Se Maceió agora dependesse da sua vida, Maceió seria transformado? Com o seu estilo de vida que você vive para o reino, independente do que você faz, se o Senhor agora depositasse uma chave na sua mão, você iria transformar Maceió? Precisamos avaliar, porque o Senhor está nos dando o lugar para que nós venhamos a ocupar. Amém? Então nós precisamos da chave do reino para cumprir, para nós continuarmos nesse processo de expansão e ocupação. Amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nome de Jesus. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Mateus 16, do 15 ao 20. Para nós entendermos, isso aqui é um texto chave, para entendermos sobre a questão da igreja e da expansão. Da chave daquilo que está depositado sobre nós e sobre a igreja, que é o zelo do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, 15 e 20, diz assim: Disse-lhes ele, e vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes de nós continuarmos aqui, só pega essa parte aqui do versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus está falando aqui, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. A primeira coisa que nós já entendemos quando nós estamos lendo esse versículo é que a igreja é do Senhor Jesus. A igreja não é de pastores, a igreja não é de bispos, a igreja não é de apóstolos. Nós precisamos entender que a responsabilidade da igreja é do nosso próprio Senhor Jesus.
Quando nós começamos a entender isso, começa muita coisa a fazer sentido, porque nós nos preocupamos tanto com a igreja é minha, a igreja é aqui, não mexe, não, isso aqui é meu. A igreja é de Jesus, Ele é o dono dela. Nós precisamos entender isso, porque nós entramos agora na segunda parte, que diz assim, no versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Eu te darei as chaves do reino de Deus. O papel de expansão, o papel de ocupar é minha e sua responsabilidade. Então, aonde você está, no seu trabalho, no seu dia a dia, onde você está vivendo, a cada instante, as chaves já foram liberadas para nós. E nós precisamos entender que essas chaves, cabe a nós virarmos ela. Quem já ouviu a expressão aqui, virar a chave? Não é verdade? O que você aconteceu quando você virou a chave? Você teve acesso, você entendeu. Algo que estava escuro, algo que estava nebuloso para você, agora faz sentido. Não é verdade? Essa expressão que nós usamos, agora eu virei a chave, agora eu entendi. O Senhor tem colocado chaves sobre nós. O Senhor tem depositado chaves na nossa vida, para que nós venhamos a ser aqueles em que leva o reino de Deus. Esse é o nosso papel, levar o reino de Deus a todo lugar, a toda tribo, a toda etnia. E isso não acontece de uma forma somente quando você se inscreve para ir numa viagem missionária. Isso é no seu dia a dia. O seu campo missionário é o seu vizinho, o seu campo missionário é o mercado, o seu campo missionário é a farmácia, o seu campo missionário é a academia. Esses lugares nós precisamos ocupar. Esses lugares nós precisamos entender que muitas vezes Deus está dando chave para nós e nós não estamos percebendo. O Senhor tem depositado sobre nós chaves, mas nós estamos desligados no Espírito. É muito triste quando o Senhor nos dá uma oportunidade e aquela oportunidade passa, não é? Às vezes aquilo foi uma chave. Eu já me senti muito mal por uma vez Deus ter me mandado entregar uma palavra para uma pessoa, e naquele momento eu fiquei totalmente amedrontado. Ali eu perdi uma chave da expansão do reino de Deus. Por isso nós precisamos entender quais são as chaves, qual a importância delas, o que o Senhor está liberando de chaves para a sua vida nessa noite. Quais são as chaves que o Senhor está liberando sobre você? Quais são as chaves que o Senhor está, nesse domingo, dia 9, entregando na sua vida? O que Ele está depositando sobre você. Por isso, nós entramos aqui no primeiro ponto da chave, nós entramos no primeiro ponto da palavra, é que as chaves são para aqueles que já está dentro do reino. As chaves são para quem já está dentro do reino. Abra sua Bíblia comigo em João 10, do 7 ao 9. João 10, do 7 ao 9. Diz o seguinte: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e encherá e achará pastagens. Quando nós lemos isso aqui, algo que nós precisamos entender é que o convidado não é o dono da casa, por isso ele não tem a chave. O convidado, ele precisa de uma ordem do dono da casa, liberando o acesso, para que ele então venha ter acesso àquilo que está dentro da casa. Não é verdade? Eu estou nesse final de semana na casa da pastora, e ela precisou mandar ali: Bruno, me passa o seu número, para então poder liberar um cadastro, para que ali eu pudesse ter acesso à casa dela. Agora, você libera acesso para as pessoas que são estranhas? Eu acho que não. Você dá acesso à sua casa a pessoas que você nunca conheceu? Dificilmente. Porque as pessoas em que nós damos acesso
parte do princípio de eu entender se eu vou dar acesso a essa pessoa. E quando eu dou acesso a essa pessoa então começa a entender as coisas que são daquele lugar. Trazendo uma outra linguagem para você entender, quando Jesus está dando acesso a você, e você vem ao lugar de porta, você começa a entender as coisas do reino de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos entender as coisas do reino de Deus, quando nós não passamos pelo processo da porta, pelo processo da fé. E nós entendemos que esse lugar de porta significa muitas vezes o lugar de salvação. As portas na Bíblia representam salvação. Quando nós lemos, abra comigo aí em Gênesis 7:16. Gênesis 7:16. Diz assim: os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Olha só, então o Senhor fechou a porta. Quando nós entendemos isso, nós vemos que naquele momento, quando Deus dá uma direção para que Noé construísse a arca, aquele exato momento, qual foi a ordem? Traga os animais para dentro da arca. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus fechou a porta. Aqueles que entraram e passaram pela porta foram salvos, mas aqueles que não entraram morreram no dilúvio. Quando nós olhamos sobre entender que a porta ela é o acesso à salvação, nós vemos isso em Êxodo 12, do 22 ao 23. Não precisa abrir, mas só acompanha aqui comigo. Diz assim: molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Olha que o texto está falando aqui novamente, quando nós vemos aqui a salvação começa com a porta na primeira Páscoa. Então passava-se ali o sangue sobre as batentes, sobre os umbrais, e passava ali a destruição e não entrava dentro do lar, porque as pessoas que estavam dentro da porta estavam protegidos, mas aqueles que não tinham sangue, aqueles que não estavam dentro do lar, a destruição que passou ali levou todo o primogênito. Então nós entendemos mais uma vez que esse lugar de porta é um lugar que representa a salvação. Atos 14, do 26 ao 28 diz: de Atalia navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Aqui nós vemos a pregação de Paulo e de Barnabé, abriu porta de salvação para os gentios. Então nós começamos a entender que a porta na palavra de Deus está muito ligado ao processo de salvação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Nós precisamos, é extremamente importante você entender isso, porque uma vez que você faz parte do reino pela graça, você é adotado como membro da família, e agora tem as chaves da sua nova casa, que lhe dão acesso, favor e autoridade. Repita assim comigo: acesso, favor e autoridade. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entrar nesse lugar. Antes você era uma criatura, agora você é um filho. E como filho, você tem acesso à casa, não é verdade? Eu não vou chegar na casa da pastora e ficar abrindo geladeira. Vai ser meio estranho, não vai? Oi, pastor, e aí? Vou abrir a despensa, começar a pegar o que tem lá. Não é meio estranho? Não é verdade? Meio estranho isso. Na verdade, tem algumas pessoas que são assim, né? Que não tem muita noção, né? Eu conheço algumas pessoas, mas me falaram que em Maceió ninguém é assim. Talvez só em Recife que tem essas pessoas. Mas, diferentemente, quando eu estou na casa dos meus pais. Eu estive mês passado na casa dos meus pais, lá no interior de São Paulo. E quando eu chego, a primeira coisa que eu chego na casa da minha mãe, o que eu faço? Abro a geladeira.
E aí, mãe, o que tem aqui? Deixa eu ver que coisa boa. Ah, tem isso aqui, né? Isso aqui vai 10 anos que tá aqui, já falei para jogar fora, não é verdade? Quando a gente começa a fazer isso, porque a gente tem liberdade, a gente tem acesso. Nós precisamos entender que o local de salvação, o lugar das portas, é um lugar de acesso que você tem diante do Pai. Você precisa começar a se preocupar se você não está tendo acesso. Se eu fosse você, eu me preocuparia se você está tentando ter acesso, se você está tentando entrar nesse lugar com o Senhor e você não está tendo nada. Porque você tem que se perguntar, e a minha salvação? Porque a partir do momento que você está dentro desse lugar, você começa a discernir aquilo que o Senhor está fazendo e você começa a ter revelações. Nós vamos começar a ver isso aqui mais para frente. Mas é a mesma coisa que quando nós estamos fazendo um check-in do hotel. Quando você faz o check-in do hotel, você não entra ali, você não tem acesso. Não é verdade? Você não entra ali, você não tem direito a ir ao restaurante. Você não tem direito a ir à piscina. Você não tem direito a ir ali na academia, não é verdade? Porém, o acesso depende do hotel liberar para você. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Se chegar naquele lugar e todos os quartos estiverem ocupados, você não vai conseguir ter acesso. Você não vai conseguir entrar naquele lugar. E isso é extremamente importante, porque você precisa construir esse lugar que você passa pela porta. E a partir do momento que o Senhor coloca algo sobre a sua vida, você tem acesso a tudo que Ele tem colocado aqui. A tudo aquilo que Ele tem depositado aqui. Você entende o que Deus está fazendo aqui em Maceió? Você precisa ter um olhar espiritual e entender o que Deus está fazendo no Nordeste. Eu estava conversando recentemente, na verdade eu respondi uma caixinha no meu Instagram. Uma pessoa, um amigo meu de São Paulo, ele mandou para mim: o que Deus tem mais falado com você, como tem sido esse processo para você? E uma das coisas que eu falei era: Deus está fazendo algo diferente no Nordeste, que é diferente do Sudeste. Quando você entra, você começa a ter acesso a esse lugar, você começa a ver as coisas espirituais e você começa a discernir aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não posso achar que o que está acontecendo em São Paulo é a mesma coisa que está acontecendo aqui em Maceió. Mesmo eu estando a 4 horas daqui em Recife, é diferente o que Deus está fazendo aqui do que está fazendo em Recife. Nós precisamos ser seres espirituais para entender e ter essa sensibilidade. Mas esse lugar precisa passar pelo processo da porta. Você já passou por esse processo da porta com Jesus? Ou você está fora da arca ainda? Ou você não passou o sangue ainda? Precisamos rever. Precisamos pensar. Mas quando nós entendemos é que a salvação é a porta, já as chaves do reino é o empoderamento do reino que nos dá. Isso aqui é muito importante, grava isso. Salvação é a porta, já as chaves do reino é o empoderamento do reino que nos dá. 3 coisas o Senhor nos dá. Primeiro, a autoridade. Segundo, acesso, favor. E terceiro, revelação. Olha quando nós lemos aqui falando sobre autoridade. Isaías 22 diz: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, o que ele abrir ninguém fechará, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir. Autoridade delegada para governar as questões espirituais. A igreja não é dona do reino. A igreja foi incumbida de administrar o reino. Dono do reino é o nosso Senhor Jesus. E o que nós estamos fazendo aqui é somente administrando aquilo que o Senhor gerou encargo em nós para que nós venhamos a governar. Para que nós, o que é governância? É você colocar aquilo que está no reino de Deus, extrair a cultura do céu para essa terra. É trazer as coisas que estão no reino espiritual e você ligar aqui na terra. O que o Senhor está te dando de governança hoje? Deus está te dando uma família. Deus te dá o seu emprego. Deus te dá o seu círculo de amizade. Muitas coisas o Senhor tem colocado como governância sobre você. E aquilo que você tem feito com as chaves da governância, a autoridade que o Senhor colocou sobre você, aquilo que já está derramado e declarado sobre a sua vida.
Nós entramos num lugar que muitas vezes nós esperamos as coisas acontecer. Meu Deus, o que vai, aonde vai, o que vem, aonde vem. E na verdade você já tem autoridade para fazer isso. Você já tem autoridade para governar a sua família, você está esperando alguma coisa acontecer. Você já tem autoridade sobre o seu trabalho, você está esperando alguma coisa acontecer. Você já tem autoridade sobre os seus filhos, você já tem autoridade sobre a sua esposa, você já tem autoridade onde que o Senhor está colocando você, e você está pensando o que mais precisa acontecer. Já está escrito aqui, a partir do momento que nós temos esse acesso, agora nós entendemos que nós somos empoderados com autoridade. Está entendendo o que estou dizendo aqui, Zion? Está entendendo? Nós precisamos entender, agora nós precisamos entender também sobre acesso, o empoderamento do reino que nos dá acesso. Apocalipse 3:7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Acesso autorizado para aquilo que há no reino, recursos celestiais. As chaves não criam o favor de Deus, mas nos posicionam aonde o favor de Deus está. Eu me lembro, meu primeiro emprego foi uma panificadora. E eu comecei ali com 16 anos, trabalhei em torno de 5, 6 anos numa panificadora. E alguns meses, nem chegou a dar um ano, eles nos deram, o chefe me deu a responsabilidade de abrir a fábrica. Ele falou assim: você está sendo agora ordenado como a pessoa que vai abrir essa fábrica. Eu fiquei tão feliz. Falei assim, nossa, uma responsabilidade gigante, estou crescendo, né? Uma coisa tão simples. Mas eu falei tão alegre, feliz. E eu entrava às 5 horas da manhã para abrir a fábrica. E um belo dia, normal, acordei, fui trabalhar. E assim que eu cheguei na fábrica, sempre quando eu chegava às 5 horas para abrir a fábrica, eu me lembro que já tinha 2 pessoas que sempre estavam lá. Chegavam 4h30, não sei para quê. Acho que não dá para entender, né? Mas chegava lá, 4h30. E eu já achei estranho, eu falei assim, cara, que estranho, essas 2 pessoas não estão aqui, né? Sempre estão. Ok. Entrei na fábrica, liguei tudo, fui ligando os fornos, liguei a estufa, fui preparando ali tudo para poder fazer, e nada das pessoas chegarem. E eu falei assim, cara, tem alguma coisa estranha. Eu estou preparando e deu 5h30 e ninguém chega. Eu falei assim, cara, o que será que aconteceu? E o bairro onde a gente ficava era um distrito. Já comecei a pensar, falei, passou uma perua, pegou esses 2 aí, vai vender o órgãos dele, sei lá o que aconteceu, né? Vai ter um mercado negro aqui. Ô Jesus, será que tu foi arrebatado, eu fiquei, né? O que aconteceu? Ninguém chegando. Deu 6 horas e ninguém chegou na fábrica. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, cara. Não é possível. Daqui a pouco vai dar 7 horas e todo mundo vai chegar. A produção está atrasada. A gente fazia em torno de 3 toneladas de pão por dia. Eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui. E aí então eu caí em si. Eu falei assim, cara, tem uma coisa estranha. Que dia que é hoje? Domingo. Aí eu falei assim, não acredito. Domingo ninguém trabalha. Eu acordei desesperado. Aí você acha que piorou? Fui embora. Desliguei quase tudo. Cheguei em casa, deitei na minha cama, o anjo soprou no meu ouvido. Bruno, a estufa está ligada. Eu falei, verdade, cara, eu esqueci a estufa, eu não posso deixar a estufa. Desliguei a estufa, desliguei todo mundo, liguei para todo mundo, falei, olha, estou ligando aqui, aconteceu isso. Não me pergunte o que aconteceu, mas estou voltando para casa agora. Agora, sabe por que essa preocupação? É porque aqueles que carregam chave, carregam senso de urgência. Aqueles que carregam chaves, carregam preocupação. Aqueles que carregam chaves, não estão se preocupando se é domingo, se é feriado. Não estão preocupando com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Não se movimenta, não se posiciona baseado naquilo que está acontecendo no mundo. Porque ele tem um encargo nele. Naquele momento, obviamente que eu também não lembrei que era domingo, né? Senão eu não teria ido. Mas eu acordei, no primeiro momento eu falei, eu preciso produzir, eu preciso trabalhar. Pessoas estão esperando eu abrir portas para que elas também produzam frutos. Quais são as portas que o Senhor está colocando sobre você? Quais são as chaves que o Senhor está liberando sobre você em frutifique?
Tem pessoas que estão esperando o seu movimento para frutificar. Tem pessoas que estão esperando o seu sim para você frutificar. As pessoas no seu trabalho, as pessoas na sua casa, as pessoas no seu Instagram, estão esperando você se movimentar. Então nós entendemos sobre esse acesso, né? Outra coisa que nós aprendemos sobre isso é a revelação. Revelação. Lucas 11:52 diz: ai de vocês, espíritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entrarão e impediram que os estavam prestes a entrar. As chaves abrem o entendimento do mundo espiritual. As chaves nos permitem enxergar e discernir da perspectiva celestial. Eu tive muita crise dentro da minha casa, porque eu não vim de um lar cristão. Eu me converti aos 15 anos de idade. Então dentro da minha vida, a partir dos 15 anos, eu comecei a passar por um processo de transformação. E algumas coisas que não eram certas eu deixei de fazer, mas outras coisas que eram corretas eu precisei aprender a fazer, porque eu estou nascendo de novo. Então naquele momento eu estava nascendo de novo. E uma das coisas, eu tive muita dificuldade com meu pai, porque eu queria servir, eu queria ter uma vida total. Eu tinha 18 anos de idade, 19 anos de idade quando isso aconteceu. E aí eu fui procurar o meu antigo pastor. E aí quando comecei a conversar com o meu pastor sobre essa situação que estava acontecendo, ele começou a falar assim: Bruno, preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Na cabeça do meu pai, do seu pai, existe esse mundo espiritual. Só que ele não tem a revelação de Deus. A mente dele está totalmente presa nisso. A forma em que ele foi criado está totalmente nisso. A diferença, Bruno, é que você agora teve a revelação. E agora, esse mundo que você está, você tem a revelação de Deus. Só que tem um problema, Bruno, é que esse mundo e esse mundo do seu pai, eles vivem em conjunto. Então o seu pai, ele não consegue ter discernimento, mas não é por causa disso que ele não te ama. Não é por causa disso que ele não quer o melhor para você. Não é por causa disso que ele não tem algo para a sua vida. E aquele dia começou a mudar totalmente a minha forma de pensar, porque eu comecei a entender que as coisas que eu tenho revelação, porque eu falava: Deus, eu estou cumprindo o teu chamado, eu estou cumprindo o teu ministério, e por que é tão difícil assim? Eu só estou querendo fazer a tua vontade. Por que é tão difícil cumprir o teu propósito? Eu não preciso nem que me apoie, mas só me deixe ir. Então o Espírito Santo começou a falar no meu coração. O Espírito Santo começou a transformar a minha vida. O Espírito Santo começou a ministrar em mim. Nós entendemos também, quando nós temos a revelação de Deus, não é porque você lê a palavra que você tem revelação, mas por fato de você ter a revelação, você lê a palavra. Isso muda muito. Porque se todos que lessem a palavra tivessem a revelação, nós teríamos todas as pessoas convertidas. Nós não teríamos ateus. Nós não teríamos tantos filósofos que estudam muito mais do que propriamente a igreja. Porque nós precisamos orar: Senhor, me dá a revelação. Senhor, quando eu estou lendo a tua palavra, me dá a revelação. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando você vem a um culto, você não pode vir somente por vir, mas você tem que vir aqui almejando pelo Senhor. Senhor, me dá a tua revelação. Faz eu entender, faz eu enxergar aquilo que eu ainda não vi, aquilo que eu ainda não enxergo, aquilo que eu ainda não entendo. Nós precisamos pedir pela revelação do Senhor em nossa vida. Deus encarga o seu reino aos seus filhos e não a estranhos. Se você é filho do rei, você recebe as chaves do reino. Você é filho? Quantos aqui são filhos de Deus? Então deixa eu te dizer uma coisa: tem uma chave sobre a sua vida. Você não precisa segurar o microfone para ter chave. Existe algo que já está sobre a sua vida. Você não precisa estar aqui em cima tocando. Já tem uma chave sobre a sua vida. Você não precisa ter reconhecimento. Já tem uma chave de Deus sobre a sua vida.
Aonde está essa chave? Aonde o Senhor colocou essa chave sobre você? Mas nós entendemos que as chaves de Deus, elas são para quem já está dentro do reino. Mas também as chaves são para destravar os mistérios do reino. Abra comigo em Mateus 13, do 11 ao 13. Mateus 13, do 11 ao 13. Diz assim: ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. As chaves nos dão acesso a perspectivas que outros não podem ver, os mistérios do reino. Mas Bruno, o que são então esses mistérios do reino que nós estamos falando aqui? Olha que interessante, a vocês foi dado conhecimento. O que é conhecimento? Você saber de algo. Você está conhecendo agora os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ou seja, aqueles que têm um relacionamento com o Senhor, existe algo que o Senhor está falando com você. Existe algo que o Senhor está colocando em você. Eu não sei se todo mundo aqui já nasceu de um lar cristão, mas para aqueles que não nasceram, você olha para a sua vida hoje e você fala assim: nossa, minha vida mudou, né? Você não olha assim e você fala assim: nossa, cara, eu nunca imaginei que a minha vida hoje estaria assim. Eu nunca imaginei que o meu santo domingo eu estaria indo na igreja. Eu nunca imaginei que eu ia deixar de assistir os jogos para estar indo na igreja, não é verdade? Você começa a passar por um processo de transformação. Você começa a gerar encargos no seu espírito, porque você começa a entender algo que o Senhor está depositando. Os mistérios são revelados a você. Por isso que tem coisas que vai fazer sentido para você e não vai fazer sentido para o outro. E aí você está tão preocupado em o outro entender, quando Deus já depositou somente em você. A palavra de Deus já está falando aqui. Por isso, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É normal você não ter apoio. Enquanto você fica dependendo desse apoio, você não está confiando nas palavras de Deus aqui. Foi revelado a você, não foi revelado ao outro. Por que você está preocupando na aprovação do outro? Se foi revelado a você, se o Senhor colocou isso em você, para de sua vida, você está negando. Mas tem algo que gerou sobre você. Tem algo que o Senhor gerou em encargo. De verdade, quando eu olho para a minha vida hoje, eu falo assim: meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu estou com 30 anos... E não parece, né? Parece 25, eu sei. Mas eu estou com 30 anos e eu falo assim: Deus, o que vai acontecer nos próximos 10 anos? Eu oro: Senhor, me mostra os mistérios do Senhor de Maceió. Senhor, me mostra os mistérios do Senhor sobre o Nordeste. Senhor, me mostra os mistérios do Senhor sobre os bairros de Maceió. Porque os mistérios de Deus são as revelações, são os propósitos, é aquilo que está no coração de Deus se cumprindo na sua vida. E quando você começa a olhar isso, não é uma loucura? Porque você recebeu algo direto do Senhor sobre a sua vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? 1 Coríntios 2,14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O destravar dos mistérios do reino não acontece através de inteligência, tradição ou posição. São destravados pela revelação, consagração, obediência ao Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos fazer tanto para Deus, mas nós não entramos em um lugar de consagração. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em fazer tanto para Deus, que nós não fazemos o arroz com feijão. Nós não nos separamos, nós não procuramos a santidade, nós não conseguimos nos santificar, nós não conseguimos jejuar. E nós queremos entender o plano e o propósito de Deus, quando Deus está falando assim: cara, faz o arroz com feijão. Faz primeiro a sua santificação. Me procura, porque enquanto você não for um ser espiritual, eu não vou poder falar com você, porque eu não sou um ser terreno, eu sou um ser espiritual. E aí nós queremos entender aquilo que o Senhor está falando com uma linguagem humana, e Deus é espiritual.
Nós queremos entender o que Ele está falando, Ele está gritando por conosco, só que nós estamos tão longe, tão vazios de Deus, tão vazios do Espírito Santo, em que Ele está gritando, mas nós não ouvimos. Não é o que a palavra de Deus diz aqui? Nós vamos discernir espiritualmente as coisas. Muitas coisas, talvez na nossa vida, nós não estamos entendendo, porque nós não estamos discernindo. Nós não estamos nos separando. Nós não estamos passando por um processo de consagração ao Senhor. Você pode ter os melhores talentos, você pode ter os melhores dons, você pode ser a pessoa incrível. Deus não precisa disso. Às vezes você é uma pessoa tão boa, tão competente, você recebe tanto elogio que você é habilidoso. Só tem um problema: espiritualmente você está morto. E Deus não consegue usar os seus dons, porque Ele não quer usar os seus dons, Ele quer usar a sua vida. Nós precisamos entender isso. O reino de Deus, o reino funciona através de princípios escondidos na mente natural, mas revela pelo Espírito Santo aos seus. O cidadão do reino não inventa a verdade. O cidadão do reino só discerne e libera, ligando e desligando aquilo que Deus já determinou. Nós precisamos entender isso aqui, é muito importante. Nós somos seres que estamos ligando e desligando. Ele nos deu a chave dos céus para ligar e desligar. Então, quando eu começo a olhar para as coisas que estão acontecendo, eu estou ligando e desligando. Eu escutei coisas de Maceió que não são da parte do Senhor, eu desligo. Mas eu acredito que o Senhor vai prosperar Maceió, então eu ligo. Eu acredito em que o Senhor tem algo para o Nordeste, eu ligo. Mas eu rejeito as palavras falando sobre pobreza sobre o Nordeste, então eu desligo. Eu sou a pessoa que está ligando e desligando no reino espiritual. Deus incumbiu isso a mim e a você, na sua escola. Quando você está lá, está cheio de ideologia, você desliga, você fala, em nome de Jesus, isso não vai entrar sobre as mentes das nossas crianças. Você está desligando no reino espiritual, mas você liga, que as nossas crianças sejam cheias do Espírito Santo, sejam cheias do caráter de Cristo. Você liga no Espírito. No seu trabalho, você está vendo um monte de corrupção, você não faz parte daquilo, e as suas atitudes também demonstram isso. Além da sua língua, além daquilo que você fala, as suas ações desligam aquilo que está acontecendo naquele lugar. Mas ao mesmo tempo, você declara, aqui nesse trabalho será um lugar de justiça, será um lugar de honestidade, será um lugar onde não haverá mais mentira, mas a verdade é que eu estou ligando no reino espiritual e com a minha vida eu ligo também. Nós somos seres que ligam e desligam coisas do reino espiritual. Nós ligamos e desligamos as coisas do reino espiritual aqui na terra. Nós precisamos entender que isso foi depositado sobre a minha vida, mas também sobre a sua vida. O que o Senhor hoje colocou na sua mão, que você pode ligar, e aquilo que você pode desligar. O que o Senhor hoje deu autoridade sobre você, para ligar e para desligar. Quando nós estamos falando sobre os mistérios do reino, nós vemos em Mateus 13, que a parábola do semeador, o rei avança quando a palavra é lançada, e não por força humana, dependendo do solo do coração, haverá fruto. A parábola do joio e do trigo, o reino e o mal coexistem até o juízo final. A paciência de Deus faz parte do reino. A parábola da semente de mostarda, o reino começa pequeno, mas cresce como a árvore mais frondosa. A parábola do fermento, o reino é a minoria que levada toda a massa e afeta a maioria. A parábola do tesouro escondido da pérola, o reino vale toda a entrega terrena e na maioria das vezes seu valor está escondido no mundo. E por fim, a parábola da rede, o reino aguarda a separação no final dos tempos dos justos e perverso como peixe bom e ruim é separado. Nós precisamos entender que existem os mistérios do Senhor sendo liberados sobre a nossa vida hoje.
Quais são os mistérios do Senhor sendo revelado sobre a sua vida? O reino de Deus está em constante crescimento. Ele está crescendo, 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 crescendo. E é nós que escolhemos: Senhor, me dá as chaves, porque aonde esse reino está crescendo, eu sou as pessoas que detêm as chaves do reino. Amém? Em nome de Jesus. Terceiro ponto e último: as chaves são para a missão da expansão do reino. As chaves são para a missão da expansão do reino. As chaves do reino são ferramentas que temos para ocupar até que ele venha. Repita assim comigo: até que ele venha, eu vou ocupar. As chaves do reino não são para o uso egoísta, mas para o impacto do reino. As chaves do reino não são para as chaves do reino são para a ação e não para a decoração. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Existem chaves que está sobre a sua vida, e você precisa ter a perspectiva espiritual daquele que você precisa ocupar hoje. Eu vejo muitas pessoas que o Senhor derramou chaves, que o Senhor depositou coisas. Talvez você orou tanto ao Senhor pedindo uma chave, e aí você recebeu essa chave da parte de Deus. O problema é que você não continuou usando essa chave para a glória de Deus. Se você pediu uma chave para Deus e você encontrou favor naquilo e as chaves se acabaram, pergunte: aonde está Cristo nessas chaves? Você orou a chave daquela empresa, porém você não cumpriu a aliança que você fez com Deus. Você orou pedindo uma faculdade, Deus te deu a chave, porém você não foi um bom mordomo. As chaves pararam de ser entregues para você. Você orou por uma casa, pedindo tanto ao Senhor, e você recebeu a chave, e você fez aquela palavra: Deus, eu quero ter uma casa para eu receber pessoas. Até hoje ninguém foi na sua casa. As chaves cessaram sobre a sua vida. As chaves não é para mostrar que carro lindo que eu tenho. As chaves não são para mostrar: olha a empresa que eu tenho. As chaves não são para mostrar: olha o meu diploma, olha o que eu tenho. As chaves não é para mostrar o quão intelectual que você é. Não é para mostrar o tão incrível que você é. As chaves são para a expansão do reino de Deus. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos entender que se nós não entrarmos nesse lugar, nós nos perdemos ao significado das chaves. E isso é importante nós entendemos. As chaves, onde as chaves do reino funcionam, e algumas coisas. Na vida pessoal, ela fecha as portas do pecado e apatia. Abrir as portas da santidade, despertamento espiritual. Então a chave, ela começa a gerar algo dentro de você. Não é verdade? Quando você vai entendendo e você vai trazendo ter um amadurecimento da parte do Senhor, aquela chave começou a virar dentro de você. E então, dentro da sua fé, você não tem mais tanta dificuldade em alguns pecados. Não é verdade? Se você recebeu uma chave que ela significa a sua vida, tem coisas que você fala: cara, isso aqui está claro para mim. Você já está muito claro em que você não pode fofocar. Já está muito claro em que você não pode desonrar. Está muito claro em que você não pode mentir. E você já conseguiu vencer algumas coisas, porque essas chaves, ela muda primeiro a sua vida. Se as chaves estão mudando as outras coisas, mas não estão mudando a sua vida, está a chave errada. A primeira coisa que essas chaves mudam é a sua vida, é a sua cosmovisão, é a maneira que você vê as coisas. Para mim muita coisa era lícita, mas conforme eu fui recebendo essas chaves do Senhor, eu falei: isso aqui não faz mais parte de mim. Isso aqui já não compactua mais comigo. Isso aqui já não faz mais parte daquilo que eu sou. Agora eu tenho essa revelação. Agora eu entendi que Cristo é assim que Ele funciona. Eu entendi que o Espírito Santo, Ele me confrontou naquele dia. Aquele dia teve uma palavra, teve uma mensagem. O Espírito Santo foi trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Então eu não compactuo com aquilo. Então a chave, ela muda a nossa vida. A segunda coisa é que a chave, ela
ela funciona sobre a família, amarrar e cancelar as maldições geracionais, liberar as bênçãos que temos na nova aliança. Eu não nasci num lar cristão, eu acabei de dizer isso, mas quando eu me converti, eu comecei a ter a revelação de Deus. Tem coisas que na minha geração não vão avançar mais. Os meus filhos não vão herdar. Não vai herdar aquilo que o diabo colocou sobre a minha família. Mas as bênçãos do Senhor vão até 1000 gerações. É esse o lugar. Deus, eu não aceito que a minha família vai ser dessa forma. Lembra que você liga e desliga. É você entrar nesse lugar com a sua família. Deus, a minha família era assim, mas agora não é mais. A minha família até hoje foi dessa forma, mas em nome de Jesus não vai ser mais, porque existe uma chave sobre a minha família. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a chave está na sua mão. A chave está na sua mão. Olhe para suas mãos. Veja as chaves do Senhor espiritualmente falando sobre você agora. Toca nessa chave. Eu não sei para quem é, mas eu sinto Deus restaurando uma família aqui. O Senhor está devolvendo a chave sobre a sua família. Vocês não vão se separar. Devolvida na mão de vocês. Existe uma autoridade agora, aonde você está. Uma chave, eu vejo como se fosse uma chave banhada a ouro, sendo colocado nas tuas mãos. Eu vejo anjos, como se eles descessem aqui, depositando chaves. Mas nós temos também a chave da igreja. O que mudou minha vida foi a igreja. Estar em comunhão com os irmãos. Sozinho eu não ia conseguir. Sozinho eu não ia estar aqui. Pessoas erraram, pessoas falharam, mas muito mais foram os acertos do que os erros. Muito mais foi a intenção de zelar pela minha vida do que a chave da igreja, onde nós avançamos, onde nós continuamos, onde nós não paramos e crescemos em fé, nós crescemos em comunidade, nós crescemos em família, nós crescemos em orações, nós crescemos em evangelismo, nós crescemos em discipulado, nós crescemos como embaixadores do reino de Deus. Você precisa cuidar de vidas. Você precisa evangelizar o seu vizinho. Você precisa evangelizar Maceió. Eu preciso, nós precisamos ocupar esse lugar. De como igreja, tomarmos aquilo que foi depositado sobre nós. As chaves da nação. Meu Deus, o que Deus pode fazer através da sua vida? Existe tanto poder na nação.
lugar em que Ele vai te dar autoridade. E lembra, não é para homens, mas é para expansão. É para a honra e glória do nome do nosso Senhor. As chaves funcionam não quando atamos e desatamos de acordo com a nossa preferência pessoal, mas em alinhamento com a vontade de Deus. Zion, qual é a vontade do Senhor sobre você? Você consegue dizer com as suas palavras? Você consegue? É uma pergunta retórica, mas você consegue dizer qual é a vontade do Senhor sobre você, ou você tem dificuldade de entender a vontade do Senhor? Você consegue dizer: Deus está me chamando para isso, Deus está colocando essa farda na minha vida, Deus está me dando essas armas espirituais para isso? Nós vemos que John Wesley, ele usou a chave do avivamento e o discipulado para despertar uma Inglaterra religiosa, mas adormecida. Wesley pregava ao ar livre, organizava grupos de discipulado, enfatizava a santidade e uma vida transformada. O avivamento wesleyano travou as portas da decadência moral e destravou as portas para uma reforma social. Existe uma frase muito conhecida também de John Wesley que diz: dá-me 100 homens que não temam nada além do pecado e não desejam nada além de Deus, e pouco me importa se são cleros ou leigos, somente eles abalarão os portões do inferno e estabelecerão o reino de Deus sobre a terra. Eu termino dizendo: estamos usando as chaves ou apenas carregando elas? Zion, você está usando as chaves ou você está somente colecionando elas? Quando você olha o seu molho de chaves, elas estão todas aqui. Ou será que o nosso Senhor Jesus olha para você e fala assim: eu preciso dar mais chaves, porque Ele não desperdiça, Ele é fiel, Ele é obediente, Ele ama quando eu dou as chaves do reino para a vida dele. Ele não tem medo, Ele entendeu que eu estou liberando sobre a vida dele. Coloque-se de pé. Será que com as suas próprias palavras você consegue pedir ao Senhor neste momento: Senhor, quais são as chaves que estão perdidas? Quais são as chaves que estão perdidas? Tem uma chave agora, esse culto é uma chave. Esse momento de ministração é uma chave do Senhor sendo liberado sobre você. Não perca mais uma chave. Não perca, não saia desse lugar com mais uma chave perdida. Mas comece agora a pedir ao Senhor com as suas próprias palavras. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, quais são as chaves? O Senhor agora vai trazer memórias a você. O Senhor vai começar agora a trazer na sua mente as chaves que foram esquecidas, as chaves que foram desperdiçadas. Toca na vida do meu irmão nesse momento, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que o diabo tem tentado colocar, as mentiras do diabo sobre a vida dele. Mostra, Senhor Jesus, as chaves agora, as chaves do reino que ligam e desligam. Mostra agora, Senhor, traz a memória sobre a vida do meu irmão. Eu clamo agora, Senhor, traga a memória agora, Senhor Jesus. Restaura a autoridade dessas chaves. Oh, meu Deus, sopra nesse lugar. Oh, Senhor Jesus, enche esse lugar com tua glória. Nós oramos também pedindo, Senhor, as novas chaves sendo liberadas agora, neste momento. Receba pela fé
as chaves do Senhor sendo depositadas pela sua vida. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o nosso Rei. Assim diz o nosso Salvador. Começa agora a receber as chaves do reino sobre sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. O diabo não vai mais roubar as chaves sobre você. A mentira, o mundo não vai roubar mais as chaves da sua vida. Você é cheio do Espírito. Você tem autoridade no Espírito. Você tem o discernimento do Espírito. O Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Ele é morada. O Espírito Santo é morada. Vai tomando no Espírito. Vai recebendo no Espírito as chaves do Senhor. Anjos neste lugar, vai recebendo essa nova estação, vai recebendo esse novo tempo, vai recebendo essa autoridade. Receba da parte do Senhor. Agora você está sendo cheio, você está sendo completo, você está sendo transbordante. Eu vejo medo indo embora neste momento. Medo vai embora agora no nome de Jesus. Nós ordenamos no nome poderoso de Jesus. Todo espírito de opressão agora vai embora no nome de Jesus. Nós declaramos somente aquilo que é do reino do Senhor sobre a vida do meu irmão neste momento. Somente aquilo que é do Espírito Santo nesse lugar. Ora, mamaé, vem, 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 e o teu reino vem, deixa o céu descer, deixa o céu descer, Deixa o céu te invadir. deixa o céu descer. Ele é a porta. Ele está chamando. Deixa o céu Entra na porta. vem, 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 Entra na vem, porta. vem, 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 ah. Ele está te Deixa o chamando. céu descer. Deixa o céu Deixa ele te envolver agora. Não crie resistências. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, pois só dele é, pois teu
sempre teu, teu. O teu é o poder e tua é glória. Só levante suas mãos aos céus, como aqueles que estão recebendo as chaves, como se o Senhor estivesse depositando em suas mãos neste momento. Eu vejo como se fossem chaves que você não conseguisse discernir, decifrar para que ela seria, mas é como se o Senhor dissesse: essas chaves no tempo certo e na hora certa serão utilizadas para o reino, para a expansão. Talvez agora não faça sentido, mas no momento certo você usará as chaves que eu estou liberando sobre você hoje. Sim, Deus, nós recebemos pela fé aquilo que foi liberado sobre nós. Nós não seremos covardes, nós não teremos medo, mas nós continuaremos avançando, Deus, mesmo que custe as nossas vidas, mesmo que custe as nossas vidas. O nosso anseio e o nosso desejo é cumprir o teu querer, a tua vontade. Senhor, não vale a pena, Pai, viver nessa terra para cumprir um propósito humano. Não vale a pena, Pai. Não há recompensa nisso. Mas Deus, como é rico, como acumularemos tesouros no céu quando nós estamos seguindo a tua vontade. Como o nosso galardão será tão grande quando chegarmos diante do Senhor e vemos aquilo que o Senhor depositou sobre nós, e vemos as recompensas do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, nos dê sabedoria a usarmos essas chaves no tempo certo, na hora certa. Nós pedimos a Deus, blinda os nossos corações. Nós não queremos negligenciar aquilo que está nos nossos corações. Nós não queremos ser maus mordomos, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser aqueles filhos que zelam pelo aquilo que o Senhor tem depositado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Zion, você não pode sair aqui nessa noite se existe algo que precisa ser completado ainda na sua vida. Nós temos uma equipe de ministração que estará aqui à frente. Se você entende que precisa alguma chave ser ainda depositado sobre você, ou se você está com dificuldade de pegar essas chaves na mão, você precisa receber uma oração hoje. Você precisa ser encorajado pelo Espírito Santo de Deus. Não saia desse lugar se você ainda sente que existe algo do Senhor a ser selado na sua vida ainda essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Deus abençoe, Pai, para que eles possam voltar aos seus lares debaixo da tua casa, voltar aos seus lares debaixo da tua proteção, debaixo, Deus, do teu mover, debaixo, Deus, daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Deus, em nome de Jesus, as chaves que foram liberadas aqui nessa noite, Pai, que o meu irmão, Deus, ele venha ser ousado, que ele venha, Senhor, ser cheio de autoridade, com discernimento do Espírito, Pai, cheio do favor de homens e favor do Senhor, Pai, para eles viverem aquilo que o Senhor está depositando sobre a vida deles. Que eles tenham uma semana debaixo do mover do teu sobrenatural, que eles possam ter visões, revelações, que o Espírito Santo do Senhor o acompanhe, que os anjos do Senhor o guardem, ó Pai, as suas casas, suas famílias. Proteja, Deus, contra tudo aquilo que o diabo tem tentado fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você ir embora, caso eu entendo que existe algo que o Senhor também vai continuar fazendo durante essa semana, e nós vamos disponibilizar
todo esse esboço da palavra. Talvez você precisa processar, talvez você foi anotando, você precisa processar. Nós temos o QR Code que vai ser colocado aqui. Você só precisa apontar o seu celular para esse QR Code e pegar ali, fazer o download do arquivo, e você terá uma bênção do Senhor também sobre esse momento de processamento. Amém? Zion, Deus te abençoe.